capítulo 3, versículo 17. Amém? Pronto. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o canto mor sobre os meus instrumentos de música. A gente até viu uma palavra relacionada a esse texto lá na fazenda, não vimos? Domingo, né? Esse dia eu tenho meditado no livro de Abacuque, irmãos. É um livro bom da gente ler, é pequeno, hoje a gente lê. Você não tem desculpa dizer que não leu pelo menos um livro da Bíblia, né? É um livro de 3 capítulos, dá pra você ler tranquilo. Dentro de menos de 20 minutos você lê ele, tranquilo, né? E a história de Abacuque, apesar de ser um livro bem curto, né? A gente, às vezes, se for ler assim, sem buscar um pouco de entendimento, a gente passa por cima de muitos detalhes. E um dos tais é quando Abacuque começa esse livro, e ele começa esse livro questionando Deus sobre algumas coisas, né? Abacuque não foi um profeta de chegar e começar a profetizar para as pessoas, para o povo, não. Ele é tanto que ele é considerado um dos profetas menores. Há quem diga que ele era um dos levitas, né, na casa do Senhor, justamente pelo fato desse finalzinho aqui, ele dizer para o canto mor com os instrumentos musicais. E Abacuque viveu no tempo em que Judá, que era o povo onde ele vivia, estava totalmente contaminado pelo pecado. Ali, antes um pouquinho do povo ser levado para a Babilônia em cativeiro, né? Então Abacuque também viveu, digamos, próximo, ou até mesmo o mesmo período que viveu Jeremias, que viveu Ezequiel, só que ele não foi para a Babilônia, porque o cativeiro de Israel funcionou dessa maneira, né? Nem todos foram levados de uma vez, né? Tanto que Daniel foi o que foi junto com a remessa dos jovens sábios, né? Dos jovens inteligentes. Aí tem Ezequiel que também foi, Jeremias que já ficou também em outro local, e Abacuque também viveu próximo a esse momento, né? E quando Abacuque via ali o que acontecia com o povo, ele começa o livro fazendo algumas perguntas para Deus, né? Ele, em suas escritas aqui, ele pergunta assim: como é que o Senhor permite que Judá, tão ímpio, fique sem ser castigado? Como é que o Senhor consegue ver tanta impiedade no teu povo e não castiga eles? E essa pergunta a gente vê lá no capítulo 1, versículo 2 e 4. Quando ele vai questionar, quando ele vai perguntar a Deus: como é, Senhor, que o Senhor vê tanto pecado em Judá e não castiga? Aí Deus vai responder a Abacuque, e Deus diz assim: olha, eu vou usar a Babilônia para castigar Judá. De que maneira? De maneira que Babilônia vai tomar Judá, vai destruir Judá, vai tocar fogo na cidade, vai levar o povo como escravo. Aí foi que Abacuque ficou ainda mais confuso. Aí a segunda pergunta que ele faz é: Senhor, como é que o Senhor pega uma nação mais ímpia do que a gente para julgar a gente? Como é que a nação de Judá é uma nação ímpia? Eu pergunto: como o Senhor permite esse povo ficar sem ser julgado? E o Senhor diz que vai julgar e vai usar uma nação mais ímpia ainda, que era a Babilônia. Aí Deus responde: eu também tenho o julgamento para a Babilônia. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no meio disso tudo a gente pode entender algumas coisas em relação a Deus. De fato, a gente não consegue entender Deus por completo, porque Deus é um Deus que faz como Ele quer. Às vezes nós, seres humanos, tentamos pegar Deus e colocar dentro dos nossos padrões, né? Quantas das vezes
no meio da nossa caminhada cristã, a gente se pega como Abacuque, perguntando a Deus muitas coisas. Senhor, como o Senhor pode permitir isso? Como o Senhor pode permitir aquilo? No meio da nossa pequena visão, nós que só enxergamos até onde os nossos olhos alcançam. E é então nesse momento em que Abacuque vai aprender algo com Deus, aprender algo que ele ainda não tinha aprendido, que é quando tem aquele tão famoso versículo que diz que o justo pela sua fé viverá. E às vezes pegamos esse versículo isoladamente e queremos aplicar ele a um fator que nós sejamos sempre favorecidos, que tudo sempre irá bem. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Mas no contexto de Abacuque, o que era viver pela fé? Era viver em meio a um povo pecador, era viver em meio a uma nação em declínio econômico, social, moral e espiritual, mas ainda assim conseguir se manter fiel. Esse era o contexto de Abacuque. Quando Abacuque entende que o justo vive pela fé, então ele vai passar a ter um novo entendimento sobre a caminhada com Deus. Quando ele termina o capítulo louvando, ele começou o livro como? Questionando Deus. Senhor, por que tanto pecado? Por que tanto pecado sem julgamento? Esse povo peca e o Senhor não está julgando eles. Como o Senhor pode permitir isso? Aí Deus diz que vai julgar. Ele continua sem entender, mas Deus, o Senhor vai julgar o teu povo que já está em impiedade, usando uma nação mais ímpia ainda. E será que nós entendamos, irmãos, que Deus faz do jeito que Ele quer, que Deus trabalha do jeito que Ele quer. Assim como Ele pode pegar uma nação ímpia para julgar um povo ímpio, Ele pode pegar uma nação ímpia para abençoar um povo temente. Deus pode usar o ímpio para abençoar o justo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Então Abacuque entra nesse contexto cheio de questionamentos para Deus, igual a gente muitas das vezes. Na nossa visão limitada, nós queremos questionar Deus sobre muitas coisas, mas Deus é Deus, irmãos. E se tem uma coisa que eu sei é que Deus é justo em todos os seus caminhos. Às vezes não é a minha visão, talvez às vezes diga que não há justiça, mas Deus é justo em todos os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Os pensamentos dele bem mais altos do que os nossos, porque Ele é o nosso Deus que enxerga além da curva. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas das vezes nós perdemos, nós colocamos Deus, dentro do nosso padrão do que é Deus, e acabamos que limitando o agir de Deus em nossa vida. Queremos adaptar Deus aos nossos padrões, quando na verdade é nós que temos que nos adaptar à vontade do Senhor. É o que o mundo muitas das vezes, atualmente, está querendo fazer com a Bíblia, com o cristianismo. O que eles dizem? A Bíblia está ultrapassada, nós temos que adaptar a Bíblia com os tempos de hoje. Tem projetos de lei fazendo isso. Mas quando de fato é nós, cristãos, que queremos servir, temos que nos adaptar com a palavra. Nós que temos que se encaixar aqui. Não é a Bíblia que tem que se encaixar em nós, mas é nós que temos que se encaixar na Bíblia. Outro dia eu ouvi um padre falando que o problema dos cristãos, dos protestantes, é porque a Bíblia é tudo para eles. E na concepção desse padre, a Bíblia não é tudo. A Bíblia vem depois da tradição. E aí que a gente se perde muitas das vezes. Sabe Marta e Maria? Maria ficou aonde? Lá pertinho de Jesus. E Marta, preocupada com as coisas. Aí quando ela vai questionar Jesus, como é que o Senhor deixa? Olha Marta questionando igual a Abacuque. Como é que o Senhor permite que a Maria fique aí sentada enquanto eu estou aqui servindo? Mas é que às vezes nós estamos tão focados nas coisas, fadigados com as coisas, que se esquecemos do principal. E o que é o principal? Viver pela fé. O principal é viver pela fé. Viver pela fé nem sempre é viver dando tudo certo. Mas é justamente aí que a nossa fé é provada. Sabe uma coisa que Deus admira muito na gente? É a perseverança.
É tanto que a Bíblia muitas vezes faz questão de frisar isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque se tem algo que é extraordinário no ser humano é a perseverança. É quando muitos desistem e você está lá. Aí Deus olha e diz, olha, tem muita gente desistindo por causa do mesmo motivo que esse aí está aí pelejando, mas ele não desiste. É por isso que Deus quer que a gente persevere. Porque a perseverança, irmãos, chama a atenção de Deus. Agora, muitas das vezes, nós, por motivos banais, queremos parar a caminhada. Às vezes, desistir. Mas Deus ama aquele que persevera. É tanto que o céu é para aqueles que perseveram até o fim. Então, enquanto muitos estão desistindo por uma palavra que o irmão falou e você não gostou, por uma vez que o pastor pregou e você pensou que era para você e não gostou da palavra, e questiona muitas das vezes Deus por isso ou por aquilo que está acontecendo na sua vida, e o tempo que você perde questionando a Deus, você poderia estar buscando fé e acreditar nele mesmo sem entender. Porque é assim a caminhada cristã. A gente não entende agora, a gente não compreende agora, mas eu tenho certeza de que por mais pequena que seja a sua caminhada, por menor que seja, por mais curto o período, você tem experiências e você pode olhar para coisas que há tempos atrás você não entendia o porquê, mas hoje você olha e diz, olha, se não fosse aquilo, hoje eu não estaria desse jeito. Mas é que às vezes a gente quer pular os processos, a gente quer pular etapas, quer pular degraus. E quando nós pulamos degraus, nós não sentimos o peso da responsabilidade que Deus entrega para nós. Então Abacuque, sem entender algumas coisas, mas recebe pela graça do Espírito Santo esse entendimento de que o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. Eu até anotei uma frase que tem aqui na Bíblia de estudo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Versículo 4. Pronto, está aqui. Está aqui, moço. O justo pela sua fé viverá e não pelo seu entendimento. É quando Abacuque fala, antes de falar isso, ele diz assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Sabe o que muitas das vezes nós nos perdemos e nos complicamos na caminhada? É quando queremos viver pelo entendimento, irmãos. É quando queremos viver pelo entendimento. Mas quando a gente tenta viver pelo nosso entendimento, a gente se perde e perde o propósito de Deus em nossa vida. Porque o justo não vive pelo seu entendimento, o justo vive pela fé. Se ele não vive pelo seu entendimento e vive pela fé, isso significa que tem muitas coisas que ele não vai entender, mas que ele vai acreditar. Em quem? Em Deus. Mesmo sem entender o porquê de muitos porquês, mas ele persevera e continua. Porque a gente não vive pelo nosso entendimento. As pessoas olham e dizem, mas isso, por que tu continua mesmo com isso? A gente diz, eu não sei. Eu sei que eu não consigo parar. Por causa da fé, gente. Por causa da fé. Hoje eu fui até questionado, né? Eu estava trabalhando, você falou, eu vou terminar logo isso aqui para me dar para a volta. Aí uma pessoa falou assim, tu quer ir para lá para trabalhar de graça na igreja? E eu fiquei assim, não, eu estou lá porque eu gosto. Tá bom, eu não trabalhando ganhando dinheiro, vai trabalhar de graça na igreja, e daí? E daí, né? As pessoas olham e não entendem muitas coisas. Mas, irmãos, é isso que a fé proporciona pra gente. Se nós limitarmos, sabe qual é o problema de nós estar vendo poucas, às vezes muitas poucas milagres e maravilhas no nosso meio? É porque nós limitamos o agir de Deus. Queremos colocar Deus dentro de uma caixa e dizer, Ele só faz se você fizer isso, Ele só faz se você fizer aquilo, quando de fato Ele faz quando a gente acredita. Ele faz quando a gente crê. Ele faz quando a gente confia. Porque o justo vive pela fé. E olha a maneira, para nós finalizar, procurando um relógio para ver. Achar muito, né? Olha a maneira que Abacuque termina, irmãos, o livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento. Se você parar para pensar no tempo de Abacuque, onde tudo se resumia praticamente à agricultura e à pecuária, que é a criação de animais, quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os campos não produzam mantimento e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ele está dizendo o quê? Que ainda que a minha sustentação, as minhas bases humanas sejam abaladas, eu louvarei o Senhor. Ainda que aquilo que eu julgue ser necessário para eu estar vivo, ou eu estar bem, que é o quê? Alimento, produção, dinheiro. Ainda que eu julgue que aquilo que eu preciso para estar bem, e eu não tenha aquilo que é necessário, mesmo que isso me falte, eu louvarei o Senhor. Então Abacuque entendeu o que de fato era servir a Deus. Era mesmo diante da pobreza extrema saber que o Senhor é a nossa fartura. É isso. Diante do colapso total, saber que o Senhor é o nosso sustento. O mundo entrando em colapso, a economia entrando em colapso, teto sobre teto sendo estourado, mas nós estamos lá, vivendo pela fé e sabendo que em tudo o Senhor cuida de nós, que Ele nos deu essa garantia. Se eu cuido dos pássaros que não plantam e nem guardam, imagine de vocês, que somos considerados a coroa da criação, aquilo que Deus fez para completar a sua obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a fé, é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não tem como mesmo, né, irmãos? Porque quando é que a gente agrada a Deus? Quando acreditamos nele, quando confiamos nele, quando perseveramos diante das dificuldades, quando acreditamos mesmo sem entender. Porque nós dizemos pela fé e não pelo nosso entendimento. Então, quando você não estiver entendendo muitas coisas em sua vida, tenha fé. Quando algumas coisas você não conseguir entender o porquê de muitas coisas, fé. Você não vive por entendimento, você vive por fé. Em um momento ou outro, o Senhor se levantará e agirá em seu favor. Então, você não está aqui nesse mundo para entender todas as coisas, mas para acreditar em Deus independente de tudo. Nós se resumimos a isso. A nossa caminhada cristã com Deus se resume a isso, fé. Às vezes Deus não cura, mas eu continuo acreditando que Ele é Deus. Às vezes Deus não resolve, mas Ele continua sendo Deus. Porque se para Deus ser Deus, Ele tem que fazer alguma coisa por mim, eu não entendo ainda o que é Deus. Porque Deus é Deus, independente do que Ele faça ou do que Ele deixe de fazer. Ele é Deus por excelência. E o que Ele fez já é suficiente. Eu me lembro de uma frase que diz que se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário e tivesse deixado a salvação para nós e ditado a salvação para vocês, já era motivo suficiente para nós estarmos servindo e adorando a Ele. Mas além disso, Ele disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que enviou o Consolador para que vocês não estejam sós. Então Jesus abriu as portas, mostrou o caminho e ainda mandou alguém para nos ajudar a caminhar em direção a Ele. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! É por isso que a nossa alegria, irmãos, não pode estar fitada em coisas, em pessoas. Nós temos aqueles que nos alegram quando estamos por perto, mas a nossa alegria principal, aquilo que nos move e nos dá prazer em viver, olha como isso é interessante, tem que ser no Senhor. Porque sabe, tem gente, irmãos, que o prazer dele é viver para ganhar dinheiro. Tem pessoas que é assim, já acorda pensando em ganhar dinheiro, vai dormir pensando no outro dia como é que ele vai continuar ganhando dinheiro. Então a alegria daquela pessoa é o quê? É ganhar dinheiro. Mas essa pessoa um dia vai se deparar com algo chamado velhice, onde o ser humano vai cessar as forças e ela vai entender que o dinheiro não era nada. Mas quando nós temos a nossa alegria no Senhor, ainda que a figueira não floresça, que as ovelhas do campo sejam arrebatadas, que o produto da videira minta,
que não haja mantimentos, mas nós temos alegria. Nós temos alegria. Porque Deus é a nossa fartura em meio ao colapso total. Se com ele nós somos fartos, irmãos, independente do que tem ou não no seu armário, você tem fartura, porque você tem Deus. Independente do que tem ou não na sua despensa, você é farto, porque você tem Deus. Você já não tem mais sede, você não tem mais fome, porque você bebeu e provou e comeu do pão da vida. Você é farto, entenda isso. Você tem fartura, porque você tem Deus. E Ele é a nossa fartura em meio às dificuldades da vida. Ele é o nosso Deus, irmãos. Às vezes o armário não tem, mas o coração tem. Às vezes a despensa está vazia, mas o coração está cheio. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós dependemos sim de muitas coisas para sustentar a nossa estrutura humana. Mas quando nós nos empenhamos e nos dobramos sobre a vontade do Senhor, Ele cuida de nós. Porque quando o reino é prioridade, as demais coisas são apenas demais. E já não são mais prioridades. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Marta chegou para Jesus e fez aquele questionamento, Jesus disse: olha, Maria optou pela melhor parte. E eu fiquei pensando, melhor parte? O Senhor, qual é a melhor parte? Aí eu fui olhar para onde é que Maria estava. Maria estava sentada perto de Jesus. Então a melhor parte é perto de Deus. Se você está perto dele, você já tem a melhor parte. Maria não estava fadigada igual Marta. Maria não estava nem preocupada com as dificuldades que estavam ali dentro de casa, porque ela estava perto de Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Jesus completa e diz: essa parte que ela escolheu, ninguém pode tirar dela. Ninguém pode tirar. Então isso é a nossa fartura. A nossa fartura é aquilo que o homem não pode tirar de nós, que o ladrão não rouba e que a traça não rói. Por isso que Jesus fala em outra passagem que nós devemos ajuntar tesouro nos céus. Fazendo o quê? O que o irmão Francisco escutou no sonho dele para fazer. Ajuntar tesouros no céu dessa maneira, buscando a presença do Senhor, orando, jejuando, vigiando e promovendo o reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor no seu coração essa noite é: você é farto. Você tem fartura. Por quê? Porque o Senhor é a sua fortuna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos